6h15, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E um menino de 2 anos está desaparecido há 14 dias no município de Maraã. A última pista sobre ele veio de Tefé. Uma moradora, informou para a família que teria visto a criança na companhia de uma mulher. O repórter Fred Rocha já está ao vivo e conta os detalhes desse caso para a gente. Olá, Fred, muito bom dia. Essa mulher chegou a ser localizada? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Essa mulher chegou sim a ser localizada e identificada, segundo informações, por um advogado contratado pela família. Ela seria a moradora do município de Coari. Só que quando questionada sobre o paradeiro da criança, ela teria apresentado uma outra criança, um outro menino que não o João Caldas dos Santos, de 2 anos, que é a criança que está desaparecida há 16 dias. Então a família continua em busca. A delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente também já está no caso, mas por enquanto ainda não se tem uma informação mais precisa do paradeiro do menino, que sumiu lá do município de Maraã, que fica a 633 quilômetros de Manaus. Segundo informações, logo depois que essa criança desapareceu, ela foi vista na companhia de outros 2 homens e esta mulher já no município de Tefé. Mas não se tem uma pista mais exata de onde essa criança esteja. A probabilidade é de que sim, está pelo interior do estado, mas não se tem um lugar exato. Ela foi sequestrada, segundo informações. Várias fotos da criança foram espalhadas pelos municípios no intuito de que alguém possa ajudar a polícia e a família a encontrá-la, já que os pais estão desesperados. Nilson Carvalho é o pai do menino. Ele obteve inclusive uma informação de que lá no município de Tefé, essa criança teria inclusive sido levada a um cabeleireiro para que ele mudasse o corte de cabelo. Provavelmente no intuito de descaracterizar um pouco essa foto que está sendo espalhada, até para prejudicar, atrapalhar ainda mais alguém a conseguir ver essa criança por aí, identificar essa criança e repassar as informações para a polícia. A família disponibilizou inclusive os telefones de contato para quem de repente ver esse menino e conseguir dar uma informação que pode ser muito importante. É o DDD 97 do interior do estado, o número 99193 9004. Tem outro número importante repassar também, o mesmo DDD 97, o número 99158 8919. E o último com DDD daqui do Amazonas, parte do Amazonas, o DDD 92, o número 99350 6283. Você anotou direitinho esse número? É muito importante, se você vê essa criança, ligar para um desses 3 números e repassar qualquer informação que pode ajudar a polícia a encontrar o mais rápido possível o menino João Caldas dos Santos, de apenas 2 anos. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Enquanto você falava, a gente mostrava aqui a imagem do João. Então, se você aí de casa também tiver qualquer tipo de informação sobre essa criança, pode entrar em contato nos telefones que foram disponibilizados pela família, assim como também com a polícia, no telefone 190 ou ainda no 181. Essa criança, as informações que se tem da investigação deve estar ainda no interior do estado. Então, você que está acompanhando a gente nesse exato momento, os números aparecem para você aí na tela. Tem com DDD 97 e também com DDD 92 e ainda os telefones da polícia para você ajudar nessa investigação, porque imagina só perder uma criança, uma criança tão pequena, desaparecida já há tanto tempo. Já são pelo menos 14 dias aí que essa criança não é vista por ninguém, As famílias não têm nenhum tipo de informação. O desespero é muito grande, então qualquer informação é muito útil. Agora, em casos como esse, é muito comum também que aconteçam trotes, Por favor, não vai ter esse espírito de porco de fazer um negócio desse, de deixar a família que já está muito desesperada, Um momento de uma situação extremamente grave, mais preocupada ainda. Agora a gente muda de assunto porque o Zika vírus tem sido considerado uma praga urbana. Mas uma pesquisa da Fundação de Medicina Tropical e a Fiocruz está investigando se ele também pode estar presente em áreas silvestres. O estudo pode ajudar os pesquisadores a entender e elaborar novas formas de combate à doença.
A pesquisa já completou 3 meses. Os pesquisadores querem saber de que forma o vírus da Zika se comporta no Amazonas e se existem outras formas de transmissão. Para isso, foram coletadas amostras de mosquitos de diversas espécies, além do Aedes aegypti. Macacos também fazem parte do estudo. O vírus foi isolado pela primeira vez na África de macaco. E ele chega ao Brasil como um vírus urbano. A gente não sabe se esse vírus já migrou novamente para o ambiente silvestre e se ele conseguiu infectar macacos da Amazônia brasileira. Essa é uma das grandes perguntas desse projeto. Os locais escolhidos para a coleta das primeiras amostras, segundo a pesquisadora, foram áreas verdes na cidade. Parque do Mindu, na UFAM e no Zoológico do SIGS. Esses locais eles são estratégicos e foi escolhido porque tem grande circulação de pessoas, tem a presença de mosquitos que podem ser vetores e tem também macacos. O vírus começou a circular no Brasil há 2 anos. No Amazonas, os casos começaram a reduzir, mas 16 municípios, incluindo Manaus, ainda estão em situação de alerta por causa da alta incidência do mosquito transmissor. A conclusão da pesquisa só deve ser divulgada em 2 anos. Para o coordenador do estudo, a ideia é usar as descobertas para intensificar o combate ao vírus. O conceito que a gente tem hoje é que o Zika vírus é transmitido exclusivamente pelo Aedes aegypti, que é um mosquito totalmente urbano. A Amazônia, na realidade, tem muito menos áreas urbanas do que áreas rurais. Então, o entendimento se essas áreas que não são urbanas também são propícias ao estabelecimento do vírus, elas podem mudar um pouco a história dessa doença aqui na Amazônia. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e a nossa conversa de hoje é sobre a poliomielite, doença erradicada no Brasil desde 1990. Mas na última quarta-feira, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um alerta preocupante aos médicos brasileiros. A entidade pede que todos fiquem atentos aos possíveis casos de paralisia aqui no país. O problema é que, assim como o sarampo, a Venezuela registra um surto da doença. E para falar mais sobre esse assunto e sobre a antecipação da campanha de vacinação contra a poliomielite, aqui no estado, a gente recebe o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque. Seja muito bem-vindo ao programa, excelente dia. Obrigado. Como uma doença erradicada há tanto tempo, vamos começar explicando para quem está acompanhando a gente em casa o que é a poliomielite. Na realidade, a poliomielite já é uma doença que convive no mundo há muito tempo, né? Tivemos o desenvolvimento da vacina e, consequentemente, os casos desapareceram. Tanto é que, a partir da década de 90, nós tivemos exatamente a certificação por parte da Organização Mundial de Saúde, né, da erradicação da doença. Né? Então, e a partir daí, vemos mantendo as campanhas de vacinação no sentido de não formar bolsões de suscetíveis, consequentemente, deixar a possibilidade da reintrodução desse vírus que ainda existe no mundo, né? Preciso que se diga que poucos países da África, poucos países do sul da Ásia, ainda há, digamos, a circulação viral do vírus da poliomielite. Que é um vírus muito grave, né? As consequências dele são bem graves ao organismo de uma criança. Exatamente, né? A questão da poliomielite, no que diz respeito à gravidade, é uma doença que, apesar de um quadro clínico agudo, ser bastante brando, às vezes até imperceptível, mas cerca de 1 a 2% desenvolve a chamada forma paralítica da doença, cujas sequelas individuais realmente são sequelas importantes, a questão da paralisia, daí o nome paralisia infantil. A poliomielite é a paralisia infantil, né? Exatamente, Conhecida popularmente. Conhecida como paralisia infantil, né? Que deixa sequelas perenes, né? Isso realmente preocupa muito. A erradicação se dá também pela descoberta, né, da vacina e pela distribuição dela na rede pública de saúde. E são as gotinhas, né? Um procedimento muito simples de imunização. Exatamente, né? Nós temos a formulação em gotas e a formulação injetável. Hoje se utiliza as duas formas, né? A criança, a partir dos 2 meses, ela já inicia seu processo de imunização no 2º, 4º e 6º mês de vida, isso com a vacina injetável.
E a partir de um ano, em torno de 15 meses, faz um reforço, aos 4 anos o segundo reforço com a vacina oral. É muito importante que os pais estejam atentos, né, a esse calendário. A gente preparou aqui para você que está acompanhando a gente uma arte de como funciona essa transmissão da poliomielite, para que os pais fiquem bastante atentos em relação a isso, porque é uma doença que pode ter consequências graves quando a criança não passa pelo processo de imunização. Para que você explicasse aqui, a gente fala consequentemente também dos sintomas, né, que a doença tem. E por se tratar de uma doença erradicada desde a década de 90, muita gente desconhece os sintomas ou como que ela se manifesta, né? Exatamente, né? Vale ressaltar que o Ministério da Saúde do Brasil, isso com adesão de todos os estados e municípios, mantém o monitoramento das paralisias flácidas, ou seja, todo o quadro que acomete, agudo, que acomete essa questão muscular, né, dando a chamada paralisia, principalmente de membros inferiores, ele é realmente investigado, é coletado material, ou seja, fezes para exames, né, e, consequentemente, é descartado a possibilidade do vírus da polio, porque a paralisia também pode ser determinada por N outras causas. Agora, assim como o sarampo, que entrou novamente no país através da vinda de venezuelanos para cá, que não tinham essa imunização, lá na Venezuela, nesse momento, existe um surto de poliomielite e, inclusive, isolamentos em algumas regiões do país vizinho. Isso deixa, de fato, a nossa região com um risco iminente de que a doença possa ressurgir aqui, se o vírus volte a circular? Olha, a possibilidade de reintrodução do vírus voltar a circular, ela existe, é real. Então, realmente, isso preocupa a saúde pública de todo o país, até porque as nossas coberturas vacinais, nos últimos anos, declinaram muito no que diz respeito àquele limite ideal, ou seja, de vacinar 95% de nossas crianças. Então, isso realmente preocupa. A questão da Venezuela, nós tivemos agora, no final de semana, já um comunicado da Organização Mundial de Saúde de que realmente o caso foi descartado como poliomielite. Isso, na realidade, diminui um pouco a preocupação, mas nós temos sim que intensificar a nossa cobertura vacinal, tanto na capital como no interior, para evitar aquilo que nós estamos vivenciando hoje, uma epidemia de sarampo. Lá e na Venezuela, não tem cobertura vacinal para poliomielite? As coberturas vacinais também são muito baixas na Venezuela. Inclusive, nesse grupo populacional, onde houve esse caso de paralisia flácida, a cobertura vacinal contra a polio era extremamente baixa. Essa é a informação. E essa cobertura que você tem aqui, que está abaixo do indicado, se dá muito também porque as pessoas parece que começam a deixar de lado quando não tem mais informação da doença circulando, apaga-se aquele pânico de que a criança adoeça porque se tem informação de que o vírus não é circulante e acaba não imunizando, né? Era um processo que deveria ser natural, que é justamente o que fez a doença ser erradicada no país. Exatamente. Enquanto o vírus circulava, era ativo, nós tínhamos exatamente aqueles quadros de paralisias, principalmente em crianças, né? E isso realmente fazia com que houvesse uma adesão maior à questão da vacina. Posteriormente, com a erradicação, isso desapareceu. Na realidade, hoje, ainda, a única visualização da paralisia infantil no país são indivíduos adultos, né? Ou seja, o vírus deixou de circular, a doença desapareceu, mas a possibilidade de reintrodução não. Isso é que realmente nós temos que ficar atentos, tomar muito cuidado, levar as crianças a serem vacinadas contra a poliomielite em todo o país. A vacina também é disponibilizada na rede particular, então você que quer se imunizar também pode procurar a rede particular que disponibiliza essa imunização, né? A gente já mostra aqui até alguns valores de vacinas que são disponíveis também na rede particular, vacinas estas que também são disponíveis na rede pública. E na rede pública tem público específico para cada uma delas, né? Que são os grupos que a gente chama grupos de risco, que são as pessoas que estão mais
vulneráveis e onde a doença pode ser mais forte, né? Pode ter consequências mais graves. Em relação à poliomielite, que na rede particular a vacina sendo comercializada a R$ 210, na rede pública ela é gratuita e está disponível para que faixa etária? Quem é que pode tomar essa vacina? Com certeza, né? A rede pública está aí disponibilizando toda a questão das vacinas que estão dentro do calendário vacinal. No caso da poliomielite, assim como as demais, é totalmente gratuita e segura, é importante que se diga isso, né? E o calendário vacinal seria a partir do segundo mês de vida da criança. 6 meses. Agora, né? 2, 4 e 6 meses, né? 2, 4 e 6. 2, 4, 6 meses de vida. Nós temos, digamos, 3 doses da vacina. Uma quarta dose deverá ser efetuada no 15º mês de vida da criança e aos 4 anos a terceira e última dose. Tem que manter esse calendário em dias, né? Além dessas vacinação que vai ser antecipada aqui no Amazonas, né, da poliomielite, só no Amazonas ou nos estados do norte? Não, na realidade nós não vamos fazer a antecipação da campanha. O que nós realmente pedimos aos municípios, de imediato, seria a intensificação da vacinação nos postos de vacinação. Já faz parte do calendário, Já né? faz parte do calendário. A campanha do Ministério está agendada para agosto. Para nós anteciparmos, nós teríamos que ter vacina, nós temos que ter todo um preparo, uma mobilização. Então, nós ainda realmente não temos uma definição se vamos antecipar a campanha ou não. Mas intensificação, sem sombra de dúvida, sim. Aproveitando sua visita, está também disponível na rede pública a vacinação contra a gripe e sarampo. As campanhas estão em andamento. Exatamente. São 2 campanhas em andamento. Sarampo extremamente importante. Nós temos que realmente fazer o bloqueio dessa doença aqui no nosso estado, né? A vacina contra a gripe, que foi novamente prorrogada, né, em função da baixa cobertura, está disponível em todos os centros de saúde, atenção básica. Essa vacina, ela tem realmente seu público-alvo, que são também crianças, né, de 6 meses a 5 anos, a questão das pessoas idosas, privadas de liberdade, gestante, puérperas, ou seja, um grupo muito amplo de pessoas que podem se vacinar. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Seria mais uma vez o Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da FVS, falando sobre as campanhas de imunização que estão em andamento, entre elas no calendário irregular a vacina contra a poliomielite. E agora a gente muda de assunto porque quase um mês após a explosão de uma embarcação em Iranduba, outra balsa pegou fogo após explodir na manhã de ontem na zona sul da cidade. Ela estava atracada no porto do Demétrio, ali no Educandos. Um homem que estava na embarcação ficou ferido e foi hospitalizado. De longe, era possível ver a fumaça. A explosão aconteceu por volta das 7h30 da manhã. Eu estava na cozinha do motor, daí quando eu ouvi aquela explosão. Como eu estava na cozinha do motor, que já fazia acesso para a banda daqui de trás, eu olhei. Quando eu vi o fogo, já começando o fogo, né? E vi um rapaz correndo e o outro que tentou correr também, só que não deu, ele pulou na água. Ele ficou com medo de ter outra explosão e ele caiu no rio. Seu Antônio estava a bordo de uma embarcação. Ele também viu o momento do acidente e ajudou a socorrer uma vítima. E vimos uma pessoa voar e vários outros objetos. Aí, quando nós vimos o rapaz batendo água aí, nós corremos para cima. Aí eu e meu filho ajudamos ele a subir na canoa. Chegamos à beira do rio e gritamos por socorro. Aí um rapaz desceu com uma picape, nós colocamos ele na carroceria e levaram até o SPA. O Corpo de Bombeiros ajudou a apagar as chamas. A Polícia Militar e a Marinha também estiveram no local do acidente. A explosão atingiu em cheio a parte frontal da balsa e foi tão forte que danificou os veículos que estavam em cima. A frente daquele caminhão-baú ficou irreconhecível. Já o dano causado à caminhonete foi ainda maior. A balsa Santa Vitória 2 estava atracada e ia para Porto Velho, Rondônia. As causas do acidente são investigadas. Essa foi a segunda explosão de balsa neste ano. No mês passado, outra embarcação explodiu. Foi em um estaleiro no Iranduba. Uma pessoa ficou ferida e outra morreu. Na hora do acidente, os trabalhadores estavam usando solda a gás.
A pessoa que ficou ferida após a explosão foi identificada como Adson dos Santos Silva. De acordo com o boletim médico, ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e o quadro de saúde é estável. Em nota, a Marinha do Brasil disse que o inquérito vai ser aberto para apurar as causas do acidente. E mais um acidente envolvendo o tombamento de uma carreta aconteceu na manhã de ontem na Avenida Ifigênio Salles. O trânsito ficou bastante complicado, mas felizmente ninguém ficou ferido. Esse foi mais um acidente causado por irregularidades. Será que teremos que nos acostumar a isso? O acidente aconteceu quando o caminhão saía da alça que liga a Avenida Ifigênio Salles a Humberto Calderaro. Ninguém ficou ferido. Segundo o Manaus Trans, o motorista Francivaldo Lima da Silva perdeu o controle da direção. Foi detectado que tinham algumas irregularidades no veículo, como pneus com limite abaixo do TWI, lacres rompidos. Verificamos que o veículo estava sem as travas de segurança do container, sendo o principal causador do tombamento da carga. E a Avenida Humberto Calderaro, uma das principais da cidade, ficou assim, completamente parada. Por um motivo que já vem se repetindo algumas vezes. Em maio de 2015, um caminhão com um container carregado de componentes de televisores tombou praticamente no mesmo local. O acidente afetou o trânsito na cidade inteira. No dia 2 de maio deste ano, uma carreta tombou no Puraquequara. O motorista ficou preso às ferragens. No dia 29, ainda no mesmo mês, outra carreta tombou próximo ao viaduto da Humberto Calderaro. Às 11 da manhã desta segunda-feira, a via foi parcialmente liberada. O engarrafamento chegou perto do cruzamento com a Belo Horizonte. Para os motoristas, a semana começou com um teste de paciência. Agora aguardar e ter fé em Deus que tudo vai se resolver, né? Não adianta esquentar a cabeça que é pior. Não é a primeira vez não, no distrito também acontece muito isso aí. Acontece com muita frequência e nada é feito para impedir que volte a acontecer, né? Já foram registradas várias tragédias. Eu estive numa reportagem quando uma carreta tombou nesse exato ponto, em cima de um ônibus, na Avenida Jornalista Humberto Calderaro. Foi um trânsito terrível o dia inteiro e a possibilidade também de que várias pessoas ficassem machucadas ali. Graças a Deus não aconteceu assim como dessa vez, né? Mas o trânsito fica interditado, é um problema muito grande. O risco de acontecer um acidente, eu particularmente quando vejo um contêiner circulando pela rua, já fico com medo, né? Porque os acidentes são muito frequentes. E aí é preciso que se tenha algum tipo de rigor na fiscalização. Esses veículos não podem circular em qualquer horário, em qualquer via da cidade, de qualquer forma. Esse daí não estava nem com lacre, né, para segurar segurar essa estrutura muito pesada do container. Eles vazios já é muito pesado, imagina com carga. Já vi um acidente muito grave como esse acontecendo ali na Torquato Tapajós, na saída do Santa Etelvina, próximo ao departamento de trânsito, e foi um acidente fatal porque o container tombou em cima de um veículo que 2 pessoas estavam desse veículo, né, e morreram na hora. Enfim, é um transtorno muito grande que precisa ser resolvido. A gente não pode continuar dando essas notícias como se fosse algo natural, como tem acontecido. Elas têm sido tão frequentes que vira rotineiro falar que um container tombou em uma das avenidas da cidade. É preciso que se tome uma atitude, porque mais pessoas não podem continuar morrendo e isso não pode ser um risco recorrente no nosso dia a dia. Essa carreta aí, essa que a gente está acompanhando as imagens, só foi retirada da via totalmente por volta de 2 horas da tarde de ontem. Então o transtorno foi muito grande, que além do tombamento teve uma chuva forte. Enfim, a gente espera que o poder público tome providências. E 26 vagas de emprego estão disponíveis hoje no Cine Amazonas. Quem conta o que é preciso fazer para se candidatar a uma delas é o Fred Rocha, que já está ao vivo com a gente. Olá, Fred, quais vagas que você destaca aí no meio dessas que estão disponíveis no Cine? Adriane, a gente pode destacar as vagas para PCDs, pessoas com deficiência. É tão difícil conseguir um emprego para essas pessoas, mais ainda. Só que hoje o Cine está disponibilizando. São 5 vagas para auxiliar de operador de logística e 2 para auxiliar de serviços gerais, então, para PCDs. Mas aí também tem as vagas para aquelas pessoas que têm os ensinos fundamental e médio. São vagas como 3 para auxiliar de serviços gerais, 3 para vendedor externo, 2 para encarregado de limpeza, 2 para encanador e 2 para encarregado de jardinagem. Agora, a partir de agora em diante, apenas uma vaga: marceneiro, mecânico a diesel, eletricista veicular, costureira
e mecânico. Então, se você está precisando de uma delas, a gente sempre repete, é preciso ir em busca do Cine Amazonas, que fica na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da cidade, com toda a documentação necessária. Até porque tem muita gente que deixa de conseguir muitas vezes a vaga de emprego pela falta de algum documento. Para você não correr esse risco, pegue aí uma caneta, um papel, anote tudo que é necessário. RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, certificado de reservista para os homens. Importante não deixar nada de fora. Um detalhe também importantíssimo para aquelas pessoas que vão se candidatar a uma vaga destinadas para os PCDs, pessoas com deficiência. É necessário levar um laudo atualizado, 2017, 2018, que ateste aquela deficiência, para que você acabe se enquadrando ali nos requisitos pedidos pela vaga. Vale ressaltar, o atendimento do Cine Amazonas, que fica na Avenida Joaquim Nabuco, vai de 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Tem gente também que acha que o atendimento é feito em horário comercial e aí vai depois das 2 horas e acaba perdendo a oportunidade. O horário é importantíssimo, de 8 da manhã às 2 horas da tarde. Adriane. Fred, muito obrigada pelas informações e não esqueçam de levar a documentação atualizada. E daqui a pouco a gente volta com a interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Você vai ver que o Ministério Público denunciou o ex-governador José Mello, a cúpula da Secretaria de Segurança do governo dele. Tem também oportunidade de emprego. A Marinha agora abre vagas para níveis técnico e médio. Eu volto já já, não saia daí.